Imagine acordar em uma mansão de 8 milhões de reais, olhar pela janela para o seu carro importado estacionado na garagem, sentir o cheiro do café sendo preparado pela sua cozinheira particular, e ainda assim ter a sensação mais aterrorizante da sua vida. Não o medo de um assalto, não o medo de uma doença, o medo de que tudo aquilo, absolutamente tudo, estava prestes a desaparecer. E o pior, você não fazia a menor ideia do porquê. Esse era o mundo de Rodrigo Menezes às 6 da manhã de uma terça-feira de março, quando ele se levantou com o coração acelerado, sem conseguir explicar a razão, foi até o escritório particular no segundo andar da sua casa, abriu o notebook e ficou olhando para os números na tela com uma expressão que misturava confusão, descrença e um pavor silencioso que começava a tomar conta de cada centímetro do seu corpo. Os números estavam errados. Não errados de um jeito óbvio, com zeros faltando ou vírgulas no lugar errado. Errados de um jeito sutil, quase cirúrgico, como se alguém muito inteligente estivesse esvaziando a sua empresa gota por gota há muito tempo, e Rodrigo, com toda a sua riqueza, com todos os seus anos de experiência, com toda a sua arrogância construída sobre décadas de sucesso, simplesmente não tinha visto, mas alguém tinha. E esse alguém era a última pessoa que Rodrigo esperaria que se importasse com ele o suficiente para revelar a verdade. O nome de Rodrigo Menezes não era conhecido no Brasil inteiro, mas dentro do setor de construção civil e incorporação imobiliária no interior de São Paulo, ele era uma lenda. Nascido em Ribeirão Preto em 1972, filho de um mecânico e de uma professora de escola pública, Rodrigo cresceu numa casa pequena, na periferia da cidade, onde o maior luxo era o ventilador de teto na sala, que funcionava apenas no verão. Desde criança, ele tinha uma característica que chamava a atenção. Não era o mais inteligente da sala, não era o mais bonito, não era o mais popular, mas era o mais persistente. Enquanto outros meninos jogavam bola na rua, Rodrigo ficava sentado na calçada da oficina do pai, observando como os clientes chegavam, como o pai negociava os preços dos serviços, como alguns saíam satisfeitos e outros saíam resmungando. Com 10 anos de idade, ele já tinha entendido uma coisa que a maioria dos adultos ao redor dele ainda não tinha descoberto. O mundo não recompensa quem trabalha mais. O mundo recompensa quem entende melhor como as coisas funcionam. Essa frase, que ele mesmo inventou dentro da própria cabeça, sem nunca ter lido nenhum livro de autoajuda, seria o fio condutor de toda a sua trajetória. Aos 18 anos, Rodrigo não tinha condições de pagar uma faculdade particular e não passou no vestibular para a pública. Em vez de se lamentar como tantos amigos ao redor, ele foi trabalhar. Primeiro como servente de pedreiro numa construtora pequena. Era o serviço mais humilde possível, carregando sacos de cimento, misturando argamassa, limpando entulho no fim do dia. Mas Rodrigo não estava trabalhando de servente. Ele estava estudando. Observava os engenheiros conversarem entre si, prestava atenção em como os orçamentos eram montados, decorava os nomes dos fornecedores que chegavam para entregar material, ficava depois do expediente tentando entender os plantas que os técnicos deixavam sobre a mesa. Em 2 anos, ele já sabia mais sobre o funcionamento prático de uma obra do que muitos recém-formados em engenharia. Foi promovido a mestre de obras aos 22 anos, uma raridade absoluta para alguém da sua idade. Aos 26, ele pediu demissão, pegou uma indenização pequena, juntou com as economias que tinha guardado centavo por centavo nos últimos 8 anos e abriu a sua própria empresa. A MR Construções nasceu num galpão alugado com 2 funcionários, uma caminhonete velha e um conjunto de ferramentas de segunda mão. Rodrigo dormia 4 horas por noite, almoçava em pé, fazia o orçamento, negociava com o banco, comandava a equipe, visitava as obras, atendia o cliente. Era tudo ao mesmo tempo. E funcionou.
A primeira obra da MR Construções foi a reforma de uma padaria. Pequena, simples, mas executada com uma perfeição que fez o dono da padaria indicar Rodrigo para o irmão, que indicou para o sogro, que indicou para um empresário do bairro que estava querendo construir um pequeno galpão industrial. Em 3 anos, a MR Construções já tinha um escritório de verdade, 15 funcionários e um faturamento que colocava Rodrigo numa faixa de renda que ele jamais imaginou quando criança. Aos 35 anos, a empresa valia 20 vezes mais do que ele havia investido no início. Rodrigo comprou seu primeiro apartamento, depois o segundo como investimento, depois um terreno, depois começou a entrar no mercado de incorporação imobiliária, construindo e vendendo imóveis por conta própria. O dinheiro foi chegando em camadas, como um bolo sendo montado andar por andar. E com o dinheiro veio a confiança. E com a confiança veio algo que Rodrigo, em toda a sua inteligência prática, não percebeu que estava se transformando em veneno, a arrogância. Quando você constrói uma empresa do zero com as próprias mãos, quando você literalmente carregou cimento nas costas e dormiu em obra para economizar dinheiro, quando você passou anos sem férias, sem fins de semana, sem luxo, existe uma narrativa que você começa a contar para si mesmo. A narrativa de que você é especial. De que você viu o que os outros não viram, fez o que os outros não fizeram e chegou onde chegou porque é simplesmente melhor do que a maioria. É uma narrativa sedutora porque tem uma base real. Rodrigo de fato havia construído algo extraordinário partindo do nada. O problema é que essa narrativa, quando não é examinada com honestidade, vai crescendo, vai tomando espaço, vai criando uma armadura em volta da pessoa que a impede de enxergar os próprios erros. E foi exatamente isso que aconteceu com Rodrigo Menezes durante os anos que se seguiram ao seu grande sucesso. Aos 42 anos, Rodrigo tinha uma mansão no bairro dos Jardins, em Ribeirão Preto, 2 carros importados, uma lancha no Lago de Furnas, participações em 3 empresas diferentes, além da MR Construções, e uma equipe de mais de 200 colaboradores entre empregados diretos e terceirizados. Ele tinha também uma ex-esposa, 2 filhos adolescentes que ele via nos fins de semana quando conseguia, e uma nova namorada 20 anos mais nova que aparecia nas fotos do Instagram ao lado de paisagens de resorts e restaurantes estrelados. Por fora, era a imagem perfeita do sucesso. Por dentro, havia um sistema começando a desmoronar com uma lentidão quase imperceptível, como uma fundação com uma rachadura fina que ninguém vê até o dia em que o edifício treme. A rachadura tinha nome: Carlos Henrique Dias, o diretor financeiro da MR Construções, contratado 8 anos antes com uma indicação de um amigo próximo de Rodrigo e que havia se tornado em poucos anos praticamente o segundo nome mais importante da empresa. Carlos era tudo o que Rodrigo admirava numa pessoa: articulado, bem vestido, com um MBA feito nos Estados Unidos, capaz de transformar qualquer número em apresentação bonita e de convencer qualquer investidor com um sorriso e uma planilha bem formatada. Rodrigo, que nunca havia feito faculdade, tinha uma admiração quase reverente por pessoas com esse tipo de formação e elegância. Carlos sabia disso e usou isso durante anos, com uma frieza que seria difícil de acreditar se não estivesse documentada em arquivo por arquivo, transferência por transferência, contrato por contrato. O esquema que Carlos Henrique montou dentro da MR Construções era sofisticado o suficiente para passar invisível nos relatórios mensais que chegavam à mesa de Rodrigo, mas simples o bastante para ser executado de forma consistente por anos. Fornecedores fantasmas, notas fiscais superfaturadas, contratos com empresas de fachada registradas no nome de familiares de Carlos,
comissões desviadas, um fundo de reserva criado pela empresa que Rodrigo nunca havia questionado e que, na prática, era uma conta paralela controlada pelo diretor financeiro. Estimativas posteriores apontariam que, em 8 anos, Carlos havia desviado cerca de 18 milhões de reais da MR Construções. 18 milhões que saíram da empresa sem que Rodrigo percebesse, porque ele havia feito a coisa que nenhum dono de negócio deveria fazer. Havia entregado as chaves financeiras da sua empresa para alguém e parado de fazer perguntas. O motivo pelo qual Rodrigo nunca fez as perguntas certas era o mesmo que o havia tornado bem-sucedido quando jovem e que agora estava trabalhando contra ele: a confiança excessiva no próprio julgamento. Rodrigo havia avaliado Carlos nos primeiros meses de trabalho e havia decidido que ele era honesto. E essa decisão, tomada 8 anos atrás, com base numa impressão inicial, havia se cristalizado em certeza. Rodrigo não revisava os relatórios com atenção porque ele havia decidido que não precisava. Não questionava os números porque havia decidido que Carlos era confiável. Não contratava auditoria independente porque havia decidido que isso seria um sinal de desconfiança para o seu diretor. Cada uma dessas decisões, individualmente, poderia parecer razoável. Juntas, formavam uma cegueira completa que custaria tudo que Rodrigo havia construído. E então chegou aquela terça-feira de março. E então chegaram aqueles números errados na tela do notebook. E então chegou a ligação do banco, comunicando que um cheque emitido pela empresa havia voltado sem fundos pela primeira vez em 15 anos de relacionamento bancário. Então chegou o e-mail do maior cliente da construtora, dizendo que havia recebido informações preocupantes sobre a saúde financeira da MR Construções e que precisava de uma reunião urgente antes de assinar o novo contrato. Em questão de horas, o que parecia uma manhã comum havia se transformado no início do pior período da vida de Rodrigo Menezes. Ele ligou para Carlos. O celular chamou 4 vezes e caiu na caixa postal. Ligou de novo, caixa postal. Mandou mensagem, nada. Ligou para o escritório e a recepcionista informou que o diretor financeiro havia avisado que chegaria tarde naquele dia. Rodrigo passou a manhã tentando entender os relatórios sozinho pela primeira vez em anos, e quanto mais ele olhava, mais percebia que havia algo profundamente errado numa escala que ele ainda não conseguia dimensionar. Foi às 2 da tarde, quando Rodrigo estava no escritório com 3 relatórios impressos espalhados pela mesa e uma expressão de alguém que está tentando montar um quebra-cabeça com metade das peças faltando, que bateram na porta. Era seu Manuel. Manuel Ferreira dos Santos, 61 anos, funcionário da MR Construções há 12 anos, o mais antigo de todos. Seu Manuel não era diretor, não tinha MBA, não usava terno. Era o responsável pelo almoxarifado e pela logística de materiais da empresa. Um homem simples, de poucas palavras, que chegava sempre 15 minutos antes do horário e saía sempre depois que todo mundo já havia ido embora. Rodrigo mal sabia o nome completo de seu Manuel até aquele dia. Era daquelas pessoas invisíveis que existem em toda empresa grande, aquelas que fazem o trabalho mais concreto e menos glamuroso e que passam anos sem receber atenção ou reconhecimento. Seu Manuel entrou no escritório com um envelope na mão e uma expressão que Rodrigo descreveria mais tarde como a expressão de alguém que está prestes a fazer a coisa mais assustadora da sua vida, mas que decidiu que não tem mais como adiar. Doutor Rodrigo, ele disse, usando o tratamento que todo funcionário usava com o dono, mesmo que Rodrigo nunca tivesse pedido isso. Eu preciso te mostrar uma coisa. Eu sei que não é lugar meu, e eu sei que eu posso perder meu emprego por isso. Mas eu trabalho aqui há 12 anos. Esse lugar é como se fosse meu também, e eu não consigo mais ficar quieto. Rodrigo, que naquele momento estava com o cérebro sobrecarregado e a paciência zero, quase mandou seu Manuel embora com uma desculpa qualquer.
Mas havia algo na voz do velho almoxarife, uma seriedade quase solene que o fez parar. Senta, Rodrigo disse. E seu Manuel sentou e abriu o envelope. O que estava dentro do envelope eram fotocópias, notas fiscais, contratos, recibos de entrega de materiais. E ao lado de cada documento, seu Manuel havia escrito à mão, em letra miúda e caprichada, o que havia de errado naquele documento específico. Essa nota aqui é de 300 sacos de cimento que nunca chegaram na obra do condomínio Jardim das Flores, ele explicou, apontando com o dedo. Eu sei porque fui eu que recebi os materiais. Chegaram 180. Eu até reclamei na época com o doutor. Carlos, ele disse que a diferença era de outro lote que ia chegar depois. Nunca chegou, mas a nota foi paga inteira. Folha por folha, seu Manuel foi explicando o que havia documentado. Não eram todos os desvios. Estava longe disso. Era apenas o que ele havia conseguido perceber e documentar a partir da sua posição de almoxarife, ao longo de meses em que ele havia começado a desconfiar de alguma coisa errada e havia decidido, por conta própria, sem contar para ninguém, guardar as provas. Comecei a juntar esses papéis há 6 meses, ele disse. Toda vez que eu via alguma coisa que não batia, eu tirava uma cópia e guardava em casa. Eu não sabia o que fazer com isso. Mas aí, hoje cedo, quando eu cheguei e vi o movimento estranho aqui dentro, eu decidi que era hora de trazer para você. Rodrigo ficou olhando para aquele envelope por um longo momento, sem conseguir falar. Na sua cabeça, uma série de pensamentos aconteciam ao mesmo tempo. A raiva de Carlos, a vergonha de ter sido enganado por tanto tempo, a admiração por aquele homem simples na sua frente, que havia feito o que nenhum dos diretores caros e bem formados da empresa havia feito, e uma sensação física, quase náusea, de perceber o tamanho da própria cegueira. Por que você não veio antes, seu Manuel? Ele perguntou. O velho almoxarife o olhou com uma expressão direta e respondeu algo que Rodrigo carregaria pelo resto da vida. Doutor, eu tentei falar com o Dr. Carlos 2 vezes sobre as inconsistências nas entregas. Nas 2 vezes, ele me disse que eu estava me metendo em assunto que não era meu e que eu devia me preocupar com o almoxarifado. E tentei falar com o senhor. Uma vez, faz uns 4 anos, quando a senhora da recepção disse que o senhor estava livre. O senhor disse que ia me receber, mas me passou para a secretária, e ela disse que ia marcar uma reunião que nunca aconteceu. Aí eu aprendi que nessa empresa a minha palavra não chegava até onde precisava chegar. Por isso eu comecei a juntar papel, porque papel, pelo menos, fala por si mesmo. Aquelas palavras foram como um balde de água gelada. Rodrigo lembrou vagamente de algum funcionário do almoxarifado que havia tentado falar com ele anos atrás. Havia tantos detalhes operacionais chegando todo dia que ele havia delegado para a secretária e esquecido. Uma reunião que nunca foi marcada. Um homem que havia tentado proteger a empresa e havia sido barrado pela própria estrutura que Rodrigo havia construído ao redor de si mesmo. A investigação que se seguiu duraria 3 meses e revelaria um rombo muito maior do que aquelas fotocópias sugeriam. Carlos Henrique Dias havia desaparecido naquela tarde e seria localizado semanas depois em outro estado. O processo criminal seguiria seu curso lento pela justiça brasileira. A empresa precisaria de uma reestruturação profunda. Alguns contratos seriam perdidos, alguns projetos seriam pausados. Parte dos bens de Rodrigo precisaria ser vendida para cobrir os compromissos da empresa durante o período mais crítico da crise. A lancha foi a primeira coisa a ir. Depois, um dos carros. Depois, a participação em uma das empresas menores. A mansão sobreviveu, mas houve meses em que Rodrigo acordava de madrugada calculando se conseguiria mantê-la. Mas a empresa sobreviveu, e Rodrigo, pela primeira vez em muitos anos, passou a entender por quê.
Não porque ele fosse o homem mais inteligente da sala, não porque ele tivesse um talento especial que outros não tinham. A empresa sobreviveu porque havia pessoas dentro dela que se importavam genuinamente com o que tinham construído juntos e que, quando chegou o momento mais difícil, foram mais leais a esse lugar do que pessoas com diplomas e salários de executivo. Seu Manuel não tinha nenhum incentivo óbvio para fazer o que fez. Não ia ganhar nada. Corria o risco real de perder o emprego por se meter em algo que não era assunto seu. Fez porque era honesto. Fez porque tinha dignidade. Fez porque em 12 anos havia criado um vínculo com aquele lugar que ia além da relação de troca entre empregado e empregador. Nos meses que se seguiram à crise, Rodrigo começou a mudar. Não de uma vez, não de forma dramática, com um discurso bonito de virada de vida. Mudou da forma como as mudanças reais acontecem, devagar, com dor, com recaídas, com momentos de resistência e momentos de aceitação. Começou a aparecer no almoxarifado algumas vezes por semana para conversar com seu Manuel. Não sobre o processo, não sobre os documentos, mas para aprender, para entender como a empresa funcionava nos seus detalhes operacionais mais concretos, longe das apresentações polidas dos diretores. Descobriu coisas que não sabia sobre o próprio negócio que havia construído. Descobriu funcionários que estavam há anos fazendo um trabalho extraordinário, sem nunca terem recebido nenhum elogio direto do dono. Descobriu problemas que estavam sendo resolvidos no dia a dia por pessoas de base sem que nenhum relatório gerencial jamais mencionasse. E foi nessas conversas simples, muitas vezes tomando um café de garrafa térmica na mesa do almoxarifado, que Rodrigo foi reconstruindo não apenas a empresa, mas a si mesmo. Ele contratou uma auditoria independente e permanente. Reestruturou o setor financeiro com processos de controle que ele mesmo acompanhava. Criou um canal direto de comunicação, onde qualquer funcionário podia relatar irregularidades sem passar pela hierarquia. Deu um aumento significativo a seu Manuel e o promoveu a supervisor de operações, uma posição nova, criada especialmente para reconhecer um tipo de competência que não aparecia em nenhum currículo, mas que havia salvado a empresa. E começou, talvez pela primeira vez na vida adulta, a fazer a pergunta mais simples e mais poderosa que existe no mundo dos negócios e da vida. O que eu não estou vendo? Não mais a postura do homem que construiu tudo sozinho e por isso sabe tudo, mas a postura do aprendiz permanente, aquele que entende que a arrogância é o maior inimigo do sucesso sustentável e que a vulnerabilidade de admitir o que não sabe é, paradoxalmente, a maior fonte de força que existe. 5 anos depois daquela terça-feira de março, a MR Construções era uma empresa diferente, não maior em faturamento, embora tivesse crescido, diferente em estrutura, em cultura, em solidez. Rodrigo não era mais milionário da forma superficial e frágil que havia sido antes. Aquele tipo de riqueza construída sobre areia, dependente de uma ilusão de controle que nunca existiu de verdade. Era um empresário com um patrimônio real, construído sobre fundações que ele mesmo verificava, com uma equipe em que confiava com base em transparência e não em impressões iniciais. Com um sistema financeiro que ele entendia de verdade e não apenas nos resumos que alguém escolhia mostrar a ele. Era também um pai melhor, embora isso seja outra história longa. E era, acima de tudo, um homem que havia aprendido a lição mais cara da sua vida. Que a riqueza real não é o que você acumula quando está subindo, é o que resiste quando tudo começa a desmoronar. Numa tarde de setembro, 5 anos depois da crise, Rodrigo estava numa reunião com um grupo de jovens empreendedores num evento em São Paulo, onde havia sido convidado para falar sobre a sua trajetória.
Após a palestra, um rapaz de uns 25 anos se aproximou e perguntou qual havia sido o maior aprendizado da sua vida profissional. Rodrigo pensou por um momento e respondeu sem hesitar: "O dia em que eu aprendi que as respostas mais importantes sobre o seu negócio raramente vêm das pessoas com os títulos mais bonitos na porta da sala. Vêm das pessoas que chegam mais cedo, que ficam mais tarde, que conhecem cada detalhe daquilo que você construiu, porque elas estão ali todos os dias fazendo funcionar de verdade. Eu precisei quase perder tudo para aprender a olhar para essas pessoas de verdade. Não faça como eu fiz. Aprenda antes que a conta chegue." O rapaz anotou a frase num caderno. Rodrigo olhou para o caderno e lembrou de si mesmo aos 18 anos, sentado na calçada da oficina do pai, observando e anotando mentalmente tudo que via. A mesma curiosidade, a mesma fome de entender como o mundo funciona. Mas dessa vez, com uma diferença que só os anos e a dor são capazes de trazer: a humildade de saber que você nunca termina de aprender e que muitas vezes o seu maior professor está usando roupa de trabalho, chegando às 6 da manhã e esperando pacientemente que você pare de ser arrogante o suficiente para ouvi-lo. A verdadeira riqueza de Rodrigo Menezes não estava na mansão, não estava nos carros, não estava nos números da conta bancária. Estava na tarde em que um homem de 61 anos entrou no seu escritório com um envelope na mão e uma coragem que a maioria das pessoas nunca encontra na vida inteira. Estava na capacidade de Rodrigo finalmente de se calar e ouvir. E está na sua história, que você acaba de conhecer, esperando que faça por você o que a experiência mais brutal fez por ele. Mostrar que o sucesso verdadeiro começa sempre no momento em que você decide que ainda tem muito a aprender. Bem-vindo à Jornada da Prosperidade. Aqui, cada história é um espelho. O que você viu em Rodrigo que existe em você.